De lá para cá, eu acho que o melhor presidente que trabalhou a base foi o Maurício Eu Assunção. não tenho nenhuma dúvida disso. Ele participava ativamente. Ele conhecia o nome de todos os jogadores. Isso que eu ia falar. A história do Botafogo, 2009. 2009. A história do Botafogo foi cumprida. Foi, Não. foi bacana. Vamos subir lá na galera aqui perto da formação, porque eu sei que tu ajudou a formar muito cara que deu um dinheiro pro Botafogo. Foi bastante gente. teu trabalho- Trabalho de muita gente, De né, muita Fernando? gente, mas assim, ali perto, né? Você Na chegou verdade, ali. o futebol é um trabalho de muita gente, né? O cara chegou ali, ele teve a ajuda de muita gente. Acaba que todo mundo cria holofote no treinador e principalmente nos jogadores, mas o trabalho de base no Botafogo foi um trabalho Como é que era o nome do absurdamente presidente? competente. Maurício. Maurício Assunção. Maurício Assunção, que Faleceu recentemente. há pouco tempo. E a gente encontrou o Botafogo completamente, a base do Botafogo completamente abandonada, mato na altura dessa parede, né? Começou-se do zero, absolutamente do zero. E, na verdade, eu chego depois, né? Estou falando de janeiro de 2009, eu chego no final de 2009 vindo de Portugal. E, enfim, foi feito tudo do zero, absolutamente do zero. E aí tem muito jogador, né? Muito jogador bom. Gilberto, Dória, Alano, que jogou ontem. Alan? Alano, que jogou ontem pelo Goiás, muito bem, né? Caramba, eu não sabia que ele era do... Alano era lateral esquerdo, ele saía, eu fazia isso também, ele saía da lateral esquerda para a ponta direita. Ele saía de um lado para o outro e jogava bem. Eu não sabia dizer se ele era melhor lateral ou melhor ponta. Cara, ele solidificou a carreira dele como extremo. como extremo. Jadson, que está no Juventude, Gabriel, que está no Inter hoje, Como é que é o nome Palmeiras. daquele Corinthians. aquele meia, um meia pequenininho que machucou, Cidinho, que se machucou feio no joelho, né? Cidinho fez carreira na França. Foi pra lá? Ficou bem? A vida inteira dele na França. Que bom, porque ele teve a lesão... Vitinho. Esse menino teve a lesão feia no joelho, muito jovem, esse Cidinho, né? Sim. Eu lembro dessa história. GG, Sassá, muita gente. Aquele muita goleiro, Renan, também veio da base ou não? gente. Renan não. Não? Renan, quando eu chego na base, ele está indo para o profissional. Tá indo profissional. A gente teve um fantástico goleiro que tinha uma vida um pouco mais sem juízo fora, mas para mim, o melhor goleiro que eu trabalhei na base, que é o Andrei. Hoje ele está no Manaus. Ah, o Andrei. Agarrava demais. E, pô, joga com o pé, que é uma maravilha. Verdade. O irmão dele tá voando, pô. O irmão dele, Andrew, É o quê? Goleiro também? está muito bem em Portugal. Cara, Andrei e Andrew. O Andrei eu não levo errar. para Cabo Friense. O Andrei tava na Cabo Friense lá. O André tomou um gol no meio de campo, coitado. Aí Ele é debaixo da baliza. Debaixo da baliza não, porque ele também sai do gol. Ele não é rápido, não. Ele é um foguete embaixo da baliza. Não, ele tem a carreira dele. Agarrou o Carioca também por aqui. Acho que no Volta E... Pô, Então teve muito muita cara gente. bom, muito- Jefferson, o Igor Rabelo foi teu jogador, não foi? Foi o Igor Rabelo, Emerson Santos, Dória. o falecido Daniel. Falecido Daniel. Nossa, é muita gente. Caramba. E tudo vindo desse trabalho de Desse reformulação, trabalho. de reconstrução. Exatamente. Pô, E no Botafogo, depois de um trabalho maneiro, é bom falar, né, cara? Porque... Uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte, eu conheço a história do Botafogo desde 98. De lá para cá, eu acho que o melhor presidente que trabalhou a base foi o Maurício eu Assunção. não tenho nenhuma dúvida disso. Ele participava ativamente. Ele conhecia o nome de todos os jogadores. Isso que eu ia falar. Que ele conhecia, ele ia nos jogos motivar e incentivar. E foi a época que o Botafogo revelou mais jogadores para o time profissional. Sim. Botafogo, por tradição, tem isso, né? É. A gente vai lembrar do Seu Neca aí. Seu Neca, Eu não sei agora, mas eu acho que ainda o jogador que foi vendido mais caro no Botafogo foi na época dele. Foi o Vitinho. Que não, Eu não sei, foi o mas- valor da multa rescisória. Ele estava na concentração e falou assim, ó, eu tô indo estava nesse embora. jogo. Tava precisando O de empre- jogo? é, Tava no jogo. o Eu já tinha subido pro profissional, tava como auxiliar mais técnico. triste da minha vida. É. Aí eu vi que o Botafogo nessa campanha. Por quê? Pô, mas o que o Botafogo tem a ver com a história, Campeão de pô? quê? O Botafogo Campeão não de teve quê? gerência, não, O pô. Campeonato Brasileiro, pô. Mas, Eu cara, tava nesse jogo. mas o Botafogo não podia fazer nada. Ele não fez nada. Não, sim, O clube, o CSKA pagou a multa, né? Pagou a multa. O garoto estava na concentração. É, o Aí eu empresário... vi que o Botafogo não ia ser campeão. Independente do Botafogo ter influência.
Ah, entendi. É. O dia mais, Não tinha o o que dia mais fazer. triste da minha vida. Eu vou perguntar ao Vitinho se foi o dele. O professor tava lá, ele tá falando que o Vitinho foi embora tristão, chorando pra caramba. Jogar contra o Atlético. O clube tenta demover ele da ideia, todo mundo tenta demover, e eu tinha uma relação muito especial com ele, né? Por ter sido o treinador dele na base. Quando entra no Eu encontro com ele no Facebook, elevador. Eu indo pro quarto, né? Tava todo mundo reunido, um já tinha falado, todo mundo já tinha falado com ele. Mas já tinha explodido a bomba. Já tinha explodido a bomba. Mas como é que tu fala pro cara não ir, pô? Não, eu entro no elevador, ele tá saindo. E quando eu entro, ele fala assim, você não, tá? Tipo assim, você sabe a minha história, né? Pô, sabe que eu preciso. O Vitinho, eu vou falar algumas coisas aqui Não, que são... fica à vontade. O Vitinho, muitas vezes o pai tinha dinheiro para comprar um pão francês. E eles comiam cada um uma metade. E quando o treino era muito puxado, o pai deixava de comer a metade para ele comer o pão inteiro, para ele aguentar treinar. São coisas que a gente fica sabendo depois, né? Depois a gente tenta solucionar O problema. essa dificuldade. O que é parecido, um pouquinho melhor, às vezes até pior, pra grande maioria deles, né, professor? Sim, sim. E é isso que eu repito, porque a galera parece que tem memória curta com Ele relação veio, a o essas Vitinho coisas. veio do A galera Audax, né? esquece. Audax. Você que puxou ele quando... Então, o Vitinho ele faz um baita de um jogo contra o Botafogo no Sub-17 e chama a atenção da comissão do Sub-17. Me passa um vídeo, porque ele dava muito problema disciplinar lá no Audax. Ele Era lá em São João de ele Meriti, né? era um pouquinho rebelde. Mas essa obra é mais da comissão do Sub-17, do Vicentinho, que era o treinador do Sub-17. Eu só corroboro com a opinião. Porque o que acontece é o seguinte, eu subo para o Sub-20, do 15 para o Sub-20, para refazer o Sub-20. Era uma ambição, obsessão muito pesada, mas era uma ambição ser campeão do Sub-20. O Botafogo não era campeão desde 2000, fazia 11 anos que o Botafogo não era. Quando o Botafogo é campeão em 2011, eu como treinador, era 11 anos sem ganhar o Campeonato Sub-20. E no final de 2010 eu subo. E a gente vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai muito mal no Brasileiro, perde os 4 jogos. Eu volto para o Rio e a gente faz uma lista de dispensas. Depois vai disputar a Copa São Paulo, não passa da primeira fase. Classificação. Nessa fase é que eu trago o Gabriel Volante, que hoje está no Inter, Tá no Palmeiras, Corinthians. Onde você Ele puxou? jogava pelo Paulínia. E o Vitinho vem, depois de eu fazer uma segunda lista de dispensa grande, o elenco fica super reduzido. O Sidney, doido, né? Falei assim, cara, o que você está fazendo? Eu falei, confia. Esses jogadores não nesse momento, tomara que eles tenham conseguido seguir a carreira deles, mas do jeito que estava, como eles estavam, numa categoria sub-20, eu não via nenhuma perspectiva para aqueles jogadores. E aí a gente começa, com um grupo muito enxuto, começa a ir atrás de jogadores. A gente traz o Matheus Menezes, do Goiás, irmão do Felipe Menezes, que foi um cara fundamental. A gente traz o Jefferson Paulista, campeão da Copa São Paulo, pelo São Paulo, que também foi foi o maestro do time. A gente traz o Vitinho. E aí o time engrena 8 vitórias seguidas. No Carioca. No Carioca. Ganha do Flamengo, que é bom ganhar do Flamengo, né? É sempre bom ganhar. Vai te amar mais Sempre ainda bom agora. ganhar do Vai te Flamengo. amar mais ainda agora. Todas as finais que eu ganhei pelo Botafogo foi em cima do Flamengo. Todas as finais. É o clássico da rivalidade. Eu não tava em nenhuma delas. E aí a gente ganha a Taça Guanabara no Caio Martins, depois ganha o estadual, também em cima do Flamengo. O primeiro jogo na Bariri, o segundo jogo no Tigres. E aí, Muita atuação das forças ocultas. não, o nosso time, aquele time atingiu um nível de jogo muito elevado. Muito elevado. E Quem era esse teu? Você lembra dele? Teu time? Lembro, escalo ele aqui agora. Andrei, Gilberto, Matheus Menezes, Ulisses e Renan Lemos. Jadson ou Gabriel, porque a fera era Fabiano e esse não vingou. Não vingou. Olha que coisa, né? Normalmente é Era assim. ele. Jogava ou o Jadson ou o Gabriel com o Fabiano. Jefferson Paulista de 10,
Vitinho e Cidinho, Vitinho, e Jairo na frente, capitão e artilheiro. Vitinho, Esse era o time principal. Já jogava no 3-3, 4-3-3. 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1. E nós ganhamos bem, do time campeão da Copa São Paulo. O Flamengo era o campeão da Copa São Paulo. Cara, os caras falam do Vitinho, tecnicamente falam que é um absurdo. Absurdo. Absurdo, com as duas pernas. É absurdo. Finalização com as duas pernas, drible com as duas pernas. Do meio para frente, junto com o Reinaldo. Eu não gosto de falar isso, mas eu acho que tá aí entre aí os 5, 6 melhores atacantes que eu treinei na base. Na base. Vitinho era muito completo. Muito bom. Fala, só a história que eu sei, né, dos clubes assim que ele passou a posição. A tensão, eles desligam. Ele desligava. Desligava do jogo. Desligava. E ele tem o ombro alto. Anatomicamente, Sim. o ombro dele é alto. Parece que ele tá dizendo foda-se pra você. Entendi. Os caras. Quando ele chegou, a expectativa era ele estrear logo pelo profissional, ele ia machucar com o dedo. Isso. Ele machuca um dedo, né? Dá uma Aí era topada. desesperador. Percebeu como ele acompanha. Acompanha O mesmo. Botafogo não Me xingou formava- muito, né, velho? Não. Me xingou. Eu tenho certeza da realidade. E o ano que você assumiu o profissional do Botafogo, já porque você